18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, hein? 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa, no melhor mix do Brasil. Começando, chegando aí. Hoje é sexta, hein? Olha só que bacana. É bom lembrar, sexta-feira. Estamos começando mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor mix do Brasil. Carimilhão, tudo bem? Tudo bem, muito boa noite pra você e obrigada pela sua companhia. Você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui nos 18 horas. Vamos aos destaques, hein? Conferindo os destaques do programa 18 horas desta sexta-feira. Centro de Referência de Tratamento de Câncer no Amazonas, o FCCOM, é alvo de investigação do Ministério Público do Estado. Profissionais da saúde do Estado cobram do governo do Amazonas o pagamento de salários e de direitos trabalhistas. Professores da rede pública do Estado tiveram que entrar na justiça para cobrar o pagamento da database do governo do Amazonas. E vamos falar também sobre a volta do tradicional Festival Folclórico do CSU. 6 horas e 1 minuto. Você em 100,7, você na sintonia certa e conferindo em até às 7 da noite os destaques do dia. As principais notícias desta sexta-feira a partir de agora. Estamos juntos, mais uma edição do programa 18 horas e é aqui, hein? No melhor mix do Brasil. 18 horas. Começando o programa de hoje, hein? Começando falando aí sobre a crise na saúde do Amazonas. Agora o Centro de Referência de Tratamento de Câncer do Amazonas é alvo de investigação do Ministério Público do Estado. É isso mesmo, o hospital que deveria ser referência no atendimento a pessoas com câncer está com falta de medicamentos aí de médicos oncologistas, Karine. Está com falta de médicos oncologistas. É exatamente o que o inquérito pretende apurar, né, Carlão? A denúncia de insuficiência de médicos oncologistas na Fundação FCCOM, órgão do governo do estado. E como você disse, considerado o centro de referência no tratamento do câncer na Amazônia Ocidental, onde centenas de pacientes precisam de atendimento. Vai ser investigada a demora do início de tratamento oncológico clínico por causa da falta de médicos especialistas. Carimilhão, é uma situação aí alarmante, preocupante, hein? Por muita gente, inclusive, vem sofrendo e não tem conseguido atendimento nesse hospital. É sério isso. Só para a gente ter uma ideia, a FCCOM informou que recebeu entre os anos de 2019 e 2021 mais de 14 mil novos pacientes vindos da região amazônica e de países vizinhos e também de outros 9 estados brasileiros. E o repórter Hector Silva traz os detalhes desse inquérito que nós vamos acompanhar agora aqui no 18 horas. Após denúncias de que pessoas não têm conseguido atendimento na FCCOM, Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas, o Ministério Público do Amazonas decidiu abrir um inquérito civil para apurar a eventual insuficiência de médicos na instituição, que é referência no tratamento da doença no Amazonas. Segundo a promotora de justiça da 54ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa dos Direitos Humanos à Saúde Pública, Cláudia Maria Raposo da Câmara, que assina o inquérito civil, desde que o procedimento preparatório foi instaurado, o governo do Amazonas disponibilizou alguns médicos para o hospital, mas o procedimento foi necessário. Ainda no ano de 2021 nós recebemos essa denúncia, mas as tratativas avançaram. Hoje o serviço está regular. O Estado disponibilizou lá para a Fundação SECOM 2 médicos do Corpo de Bombeiro e mais alguns médicos por um contrato emergencial. Porém, como ainda algumas questões precisam ser melhor organizadas e está funcionando na sua plenitude, como os exames para diagnóstico de mama, o procedimento permanece aberto e o Ministério Público vem trabalhando para que esse serviço possa estar disponível, né, de maneira efetiva para as mulheres e outras questões que ainda precisam ficar mais definidas, né? Por isso que nós ainda estamos trabalhando. A reportagem do 18 Horas procurou a assessoria de imprensa da FCCOM, questionando sobre a disponibilidade de médicos para o hospital.
Em nota, a Fundação informou que no final do mês de abril deste ano, um dos médicos oncologistas clínicos sofreu um acidente e necessitou ser afastado por 45 dias, o que provocou o remanejamento de agendas de atendimento nesta especialidade. A assessoria informou ainda que o médico está retornando ao atendimento neste mês de junho. Além disso, a assessoria informou também que este mês está previsto a finalização de um processo licitatório para a contratação de médicos oncologistas clínicos. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha, o fato da crise na saúde do Amazonas é fato, né? É real. E além do povo, os profissionais também sofrem aí com a atual gestão. São várias denúncias da categoria, como a falta de medicamentos para tratar os pacientes, falta de equipamentos e de estrutura física dos prédios. Os profissionais cobram do governo do estado. E você pode ouvir aí, estão cobrando até o pagamento de salários e de direitos trabalhistas, Karime. Exatamente, Carlão. É uma situação completamente absurda, cobrar direitos trabalhistas. Os profissionais estão precisando cobrar esse pagamento porque a gestão simplesmente não paga. E por isso, cerca de 60 profissionais da saúde foram para a Assembleia Legislativa cobrar o pagamento de direitos trabalhistas e a regularização de salários atrasados. Para falar mais sobre o assunto, vamos conversar agora com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Santas Casas, entidades filantrópicas e religiosas e estabelecimentos de saúde do estado do Amazonas, Graciete Mouzinho. Muito boa noite, obrigada pela sua participação, atendendo a gente aqui no 18 Horas. Então, estamos falando de um calote que a categoria está amargando, está recebendo desta gestão, presidente. É isso? Boa noite a todas. Sim, é exatamente isso que está acontecendo, né? Que é o feito da reivindicação na Assembleia Legislativa, é a reposição de perda salarial de 9,5%, o auxílio alimentação de R$600 que eles não estão recebendo, a data base de 2022, auxílio transporte e o auxílio fardamento. Então, as reivindicações são essas, e até o momento ainda não foi dada nenhuma informação, eles não entraram em contato, mesmo sabendo que foi encaminhado todos esses pedidos, foi para a Casa Civil, foi entregue na mão do secretário Flávio Anteli, e ele ficou de dar uma resposta. E aí estamos aguardando não só essa situação, mas também os reservas reais, que também precisa ser pago o tipo de alimentação indiscriminada que a gente vem brigando, cobrando desde 2020. E até o momento ainda não foi solucionado esse problema, dessa falta, que, querendo ou não, faz muito na conta desse profissional, até mesmo para levar a alimentação para casa. Também foi encaminhado esse documento, foi entregue na mão do secretário Fábio Antoni. Espero me dar uma resposta agora em julho, mas até o momento essa resposta ainda não veio. Presidente, qual é a expectativa? O que a gente está passando e ter que fazer movimento para reivindicar aquilo que é direito. Porque ninguém está ali pedindo algo que não seja direito. Mas sim o que está na lei, o direito trabalhista que não está sendo honrado. Qual é a expectativa de vocês com essa ação aí na Assembleia? Presidente, a senhora nos escuta? Alô, presidente? Acho que nós tivemos um problema com a ligação, estamos conversando. Oi, presidente. Então, qual é a expectativa de vocês com essa ação desta quinta-feira na Assembleia? Pois é, e fomos à Assembleia para reivindicar esse direito, mas que é uma coisa que não era para estar acontecendo, né? A gente tem que humilhar todas as vezes. É um descaso muito grande com os profissionais da saúde. Se enfrentamos a pandemia e ainda continuamos, porque isso não acabou, sem ter um mínimo de reconhecimento. E o que nós estamos pedindo é o que é direito. Ninguém está pedindo algo que não esteja na lei, né? Presidente, há quanto tempo estão aguardando, há quanto tempo esses salários, essas datas bases, esses direitos trabalhistas estão em atraso? Olha, eles vêm brigando sobre essa reposição desde 2018, que eles estão sem reposição salarial. E vem a cobrança de todas as formas, e como foi
feito, né, que iam dar 14,5%, foi dado só 7% e falta esses 9,5%, né, da reposição da perda salarial. E isso a gente fala, reivindica, sai atrás, mas nunca chega para nós. Né? A dificuldade, a gente sente, é muito grande. Tem muitos profissionais nessa situação? Tem uma ideia mais ou menos de quantos profissionais estão com essa pendência? Temos sim, bastante, né? Eu acredito que mais de 3 mil profissionais, isso só os efetivos. E os RDAs são mais 6.400. Então dá em torno de umas 12 mil pessoas, né? 12 mil profissionais do estado do Amazonas, profissionais da saúde, estão reivindicando, estão cobrando do governo do Amazonas receber direitos trabalhistas, salários atrasados, reposição salarial. É isso, presidente? Pelo menos 12 mil profissionais da educação estão recebendo esse calote do governo do estado? Mais ou menos isso, é verdade. E tem essa reposição. A multa é muito grande, a resposta ela demora muito para chegar até a gente, até nós, né? Porque esse documento, se já está na mão do secretário da Casa Civil, o mínimo que eles podem dar é uma resposta para a gente, é o que nós estamos esperando. E essa resposta nunca chega. Para chegar até a Assembleia fazer um protesto, é porque ninguém aguenta mais. Presidente, a senhora está falando aí que essa resposta nunca chega, né? Mas como a senhora está avaliando aí esse diálogo com essa atual gestão no governo do Amazonas? A senhora tem alguma esperança em resolver essa situação? Qual a expectativa que a categoria tem agora no momento? Olha, para me falar a verdade, eu já não tenho mais nem esperança disso. Por quê? Estamos entrando agora no período da política, né? Se isso não se resolver ainda esse mês, não vai ter esse aumento que a gente precisa, né? Porque depois não pode mais fazer nada. Aí vem a desculpa, né? A eleição, a política, não pode mais fazer nada. E assim vai se passando, né? Essas perdas vão acontecendo e não chega muito. É difícil conversar com o secretário de saúde. A agenda dele vive todo o tempo lotada. Toda vez que se marca uma reunião, é desmarcada porque ele precisa sair com urgência para outra reunião. É muito complicado isso. E é assim, humilhante para a gente estar indo atrás daquilo que é direito, né? Sem dúvida. Para finalizar, presidente, como é que a senhora avalia esta gestão no quesito saúde? Sinceramente, no geral, essa gestão deixa muito a desejar. Eu nunca pensei na minha vida que fosse tão difícil chegar até eles para conversar, pleitear direito e demorar tanto para dar uma resposta. Certo, presidente. Muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no 18 Horas. Obrigado a vocês. Eu que agradeço também por dar esse espaço, né, para a gente poder falar realmente o que está acontecendo, porque uma coisa é a propaganda na televisão, a outra coisa é o que nós vivemos, né? A falta de tudo que tem dentro do hospital, até mesmo o próprio conforto que não tem para os profissionais descansar, né? Que é uma coisa assim, precária mesmo, tem ar-condicionado, infiltração. Então são várias coisas que estão envolvidas nisso e que nós lamentamos muito, porque dá a entender que os nossos governantes não gostam dos profissionais da saúde. É isso que dá para a gente ver, perceber. Tá ok, então espero que as coisas melhorem sempre, sorte, presidente. Né? Muito obrigada pela sua participação conversando com a gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Conversamos com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Santas Casas, entidades filantrópicas e religiosas e estabelecimentos de saúde do estado do Amazonas, Graciete Mouzinho. 6h14 e você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, infelizmente, nesta crise na saúde pública do Amazonas, quem também sofre é a população. São inúmeras denúncias de falta de medicamentos, falta de médicos, além de falta de estrutura nos prédios da saúde no governo amazônico. Inclusive, nós ouvimos isso aí agora da presidente. Exatamente, né, Graciete Mouzinho acabou de falar isso pra gente, Carlão. E agora uma nova denúncia revela que uma idosa de 77 anos esperou por 3 anos, gente, 3 anos para fazer uma cirurgia de emergência, olha, emergência na vesícula, aqui, é claro, na rede estadual de saúde. O sofrimento dela só chegou ao fim depois, é lógico, de uma ação do Ministério Público do Amazonas contra o governo do estado. Exatamente.
Exatamente. Somente após ser obrigado, Karime Leão, pela Justiça do Amazonas, mais uma vez o governo do estado autorizou em maio deste ano a cirurgia que deveria ter sido feita no ano de 2019. Ou seja, a repórter Odinei Araújo conta essa história pra gente, os detalhes. Em 2019, no primeiro ano do governo de Wilson Lima, uma senhora de 77 anos fez uma solicitação na rede de saúde do estado de exames e cirurgia de urgência na vesícula. Mesmo o SISREG, que é o Sistema Nacional de Regulação de Atendimento no SUS, tendo considerado a solicitação da idosa como de risco amarelo, ou seja, de urgência, ela não foi atendida e ficou 3 anos na fila de espera e sem nenhum tipo de resposta por parte do estado. Com a saúde comprometida e totalmente debilitada, os familiares da idosa procuraram o Ministério Público do Amazonas para pedir ajuda. O promotor de justiça, Vitor Fonseca, da especializada na defesa dos direitos da pessoa idosa, entrou imediatamente com uma ação para que a Justiça do Amazonas obrigasse o governo do estado a realizar a cirurgia para a retirada da vesícula. Mas mesmo com a ação na Justiça, a cirurgia da idosa ainda enfrentou batalhas, de acordo com o autor da ação, o promotor de justiça, Vitor Fonseca. Desde 2019, ela não conseguia fazer exames pré-operatórios, não conseguia marcar essa cirurgia, e então ela denunciou o caso ao Ministério Público, nós pedimos informações da Secretaria de Estado e mesmo assim essas informações não previam a ocorrência dessa cirurgia. Então nós entramos com uma ação na Justiça, a liminar foi negada pelo juízo de primeiro grau, nós recorremos ao tribunal e no recurso, a segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça garantiu o deferimento dessa tutela antecipada no âmbito do recurso e essa idosa finalmente conseguiu fazer a cirurgia de remoção de vesícula. A cirurgia da idosa ocorreu no último dia 17 de maio desse ano, 3 anos após a solicitação e somente porque a Justiça obrigou o governo do estado a fazer a operação para a retirada da vesícula. Na verdade, ainda não saiu a sentença dessa ação, mas o tribunal entendeu o risco de morte, viu o prazo de espera de 3 anos muito longo e deferiu a tutela antecipada em favor da idosa. Há 3 semanas, o deputado estadual Dermilson Chagas informou que o Hospital Platão Araújo enfrenta superlotação, com pacientes idosos em macas, sem lençol e nos corredores. Também criticou a demora no atendimento por pacientes na fila do SISREG. Tem uma fila enorme no SISREG em que a população fica esperando muitas vezes e até morrem. O 18 Horas perguntou ao governo do estado e à Secretaria de Saúde do Amazonas o que eles tinham a dizer sobre a demora de 3 anos para a realização de uma cirurgia de emergência para a retirada de vesícula. Mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odinei Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha só, na contramão de toda essa situação de crise na saúde pública está a arrecadação tributária dos primeiros 5 meses do governo do Amazonas deste ano. Os números revelam aí, Karime Leão e ouvintes, um crescimento de 29% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2021 foi arrecadado mais de 9,3 milhões de reais de janeiro a maio, Karime. Pois é, Carlão, e no mesmo período de 2022, os números subiram para 12,1 bilhões. De 9 para 12. Bilhões de reais, gente. Bilhões de reais é muito dinheiro. E apesar desse crescimento de recursos, as principais áreas da administração pública não refletem melhorias. A gente sempre fala isso aqui, né? Sim. Os exemplos claros estão aí na nossa cara. A falta de investimento do governo do estado com a educação, com a segurança e com a saúde, como explica a repórter Nathalie Moraes. Apesar do governo do Amazonas estar com um saldo de 13,4 bilhões de reais nos cofres do estado, os recursos são mal investidos por aqui. Tudo isso porque os novos gestores das principais pastas da administração estadual, escolhidos pelo governador Wilson Lima, não conseguiram solucionar problemas onde foram convocados. Um dos exemplos mais claros é na Secretaria de Estado de Segurança Pública, onde a cúpula foi trocada em agosto do ano passado, após o episódio da prisão e do envolvimento do secretário de Inteligência do Estado, o delegado Samir Freire, em julho do ano passado,
passado, no caso de roubo de ouro ilegal. E também na Secretaria de Estado de Saúde, que continua com longas filas no CISREG, paralisação de cirurgias cardíacas para as crianças cardiopatas no Hospital Francisca Mendes e com a permanência das péssimas condições de várias unidades hospitalares, entre elas o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, que apesar de ter passado por uma reforma geral recentemente, teve o seu teto desabado por 2 vezes, assim como outras infinidades de problemas. Segundo o deputado estadual Dermilson Chagas, os números da arrecadação tributária dos primeiros 5 meses deste ano revelam um crescimento de 29% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2021, foi arrecadado mais de 9,3 bilhões de janeiro a maio. Já em 2022, os números subiram para 12,1 bilhão de reais. O parlamentar frisou que, apesar desse crescimento de recursos, as principais áreas da administração pública não refletem em nenhuma melhoria. O deputado estadual Dermilson Chagas destacou que o governo do estado do Amazonas vem batendo recordes sucessivos de arrecadação tributária desde o ano de 2019, quando foi arrecadado mais de 19,9 bilhões de reais. Já em 2020 foram mais de 22,7 bilhões e no ano passado foi arrecadado mais de 25,5 bilhões de reais. Todos esses dados estão disponíveis no portal da transparência do governo. Esse crescimento é bem visível no estado. Dá para perceber o volume de recursos que está entrando e a falta de investimento. O que isso quer dizer? Que está faltando investimento pesado no estado, infraestrutura, estradas, grandes obras para poder melhorar a vida da população e gerar emprego. Nesse momento, a geração de emprego é fundamental e o governo, através da construção civil, com esse recurso disponível que ele tem, ele poderia fazer isso. Mas nós estamos vendo essa aplicação desse recurso em grandes estruturas, em grandes obras para gerar emprego e mudar a vida das pessoas. Então mostra que o Estado vem arrecadando cada vez mais. Se pegarmos os dados de 2019 a 2022, nós temos um crescimento de 29%. Mas isso cresceu para o Estado. E para a população, o que melhorou com esse recurso todo? Levando em consideração o orçamento inicial do governo do Amazonas para este ano, no valor de 81,2 bilhões de reais para a Secretaria de Comunicação do governo do estado, só no primeiro trimestre deste ano, o governo já empenhou mais de 57% dos recursos do ano inteiro para pagar as ações de publicidade e propaganda, coincidentemente em ano eleitoral. O governo de Wilson Lima já empenhou mais de 55 milhões de reais em propaganda em menos de 4 meses. Para o deputado estadual Wilker Barreto, se a população fosse consultada sobre os gastos públicos, o governo Wilson Lima não erraria tanto nos gastos. Se nós consultássemos a população, que na minha opinião deveria ser desta forma, o Wilson Lima não erraria tanto. Esse governo não erraria tanto na condução dos gastos públicos. É um absurdo. E eu sempre digo, não sou contra a propaganda institucional. Tem que ter, principalmente as campanhas educativas. Mas o nosso estado, um estado pobre, que tem pobreza no Amazonas, tem miséria, tem pessoas passando fome. Gastar em um trimestre, em 3 meses deste ano, mais de 55 milhões de reais com propaganda é um absurdo, gente. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 24 minutos. Vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. A gente já começa com a nova pesquisa eleitoral que aponta estabilidade de intenção de votos, tanto para Lula quanto para Bolsonaro. Cadu, passa para a gente mais detalhes a respeito desta nova pesquisa. Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. É mais uma rodada da pesquisa do IPESP, que é divulgada toda semana, Karine. E vale lembrar, estamos na primeira semana de junho, faltando apenas 4 meses para a votação em primeiro turno, né?
A pesquisa diz o seguinte: Lula tem 45% das intenções de voto, Bolsonaro tem 34%, diferença de 11 pontos percentuais, indicando aí um possível segundo turno. Ciro Gomes tem 8% e Simone Tebet tem 3%. Vamos então analisar os números, Karime. Lula e Bolsonaro seguem estáveis no cenário eleitoral como um ritmo de evolução muito pequeno. E isso já tem alguns meses, reflexo do ambiente político polarizado. O resultado, por enquanto, é bom para o ex-presidente Lula, que vem trabalhando para manter a liderança dele, mas é péssimo para Bolsonaro, que não tem conseguido encostar no líder. Porém, ele já está focado no tudo ou nada do segundo turno. E quem se deu bem essa semana foi Ciro Gomes, Karime, que cresceu 2 pontinhos, mas foi um resultado até que interessante. Simone Tebet, que a gente já falou dela aqui, precisa mostrar performance eleitoral para continuar tendo apoio do PSDB e do partido dela, o MDB. Ela ainda não conseguiu avançar nas pesquisas e pode ter a pré-candidatura novamente ameaçada. E agora, Karime, falando de política, Karime Carlão, o Tribunal de Contas da União, TCU, fez uma auditoria nos gastos do cartão corporativo do presidente Jair Bolsonaro e concluiu que ele gastou 21 milhões de reais entre janeiro de 2019 e março de 2021. Ou seja, por mês ele gastou algo em torno de 807 mil reais com alimentação, viagens e férias. De acordo com o TCU, Karime, foram gastos 2 milhões e 600 mil reais com alimentos para as residências oficiais do presidente da República e do vice, o general Hamilton Mourão. Ou seja, por mês foram gastos 96 mil reais só de comida. Com viagens, foi outra bagatela, Karime. Foram gastos 16 milhões e 500 mil reais com hospedagem, alimentação, apoio operacional em viagens oficiais e não oficiais. Essas informações, Karime, serviram de munição para as redes sociais, que vem fazendo campanha essa semana com a hashtag Bolsonaro Gasta, o Brasil Paga, que atingiu aí essa semana o Trend Topics do Twitter. Até ainda agora que eu consultei, ainda estava lá no topo. E para finalizar o nosso looping político, Karime, o PT anunciou que a Fundação Perseu Abramo, que é o braço intelectual do partido, começa a construir as diretrizes que vão nortear o programa de governo da chapa Lula-Alckmin. No primeiro momento, o PT vai apresentar suas ideias, por meio de um grupo coordenado pelo ex-ministro Aloysio Mercadante. Depois, os 6 partidos que formam a aliança com o PT vão apresentar as suas propostas. A Fundação Perseu Abramo vai reunir esses 2 blocos e fazer os devidos alinhamentos. Só depois dessas 2 fases é que o programa de governo do PT vai ficar pronto para ser usado e divulgado em campanha política. Mas o trabalho já está começando a ser feito nos bastidores. Karime Carlão. Carlos Eduardo, vamos falar agora sobre impasse jurídico. Olha só, a Procuradoria-Geral Eleitoral vai recorrer da decisão do ministro Cássio Nunes Marques, lá do Supremo Tribunal Federal, inclusive, que cassou o deputado estadual. Tá me ouvindo aí, queridão? Agora eu tô. Pode prosseguir. Tá legal, olha só, é o impasse jurídico, certo? Aquela Procuradoria-Geral que está recorrendo aí da decisão do ministro Cássio Nunes Marques, lá do Supremo Tribunal Federal. Ele cassou o deputado estadual do Paraná, que é o Fernando Francischini, do União Brasil, por ter aí propagado fake news contra o sistema eleitoral. Nós conversamos sobre isso antes de ontem. Explica pra gente aí como é que tá essa situação agora. A gente falou sobre isso ontem, Carlão. O ministro Cássio Nunes Marques mexeu o balaio, bagunçou o coreto, instalou uma crise institucional dentro do STF ao suspender uma decisão do colegiado do TSE que cassou o mandato do deputado estadual do Paraná, o Fernando Francischini. A Procuradoria-Geral Eleitoral anunciou que vai recorrer da decisão e o presidente do STF, o ministro Luiz Fux, disse que vai analisar o caso a partir de segunda-feira. O PT entrou em cena, Carlão, anunciando hoje que vai encaminhar recursos contra a decisão do ministro Nunes Marques. Não só contra essa decisão que beneficiou o Fernando Francischini. O partido também vai recorrer contra outra decisão, a que devolveu o mandato ao deputado federal Valdevan 90, do PL de Sergipe, que também foi cassado no ano passado por propagar fake news.
Com essa decisão, o PT perdeu uma cadeira na Câmara, por ordem do presidente Arthur Lira. Tudo isso hoje, que determinou a posse imediata do deputado Valdevan. Esse caso de Francischini e também do Valdevan, Carlão, são especiais porque tem muito a ver com as eleições desse ano. A gente falou aqui ontem que a decisão do TSE do ano passado, que condenou Francischini à perda do mandato, seria usada pelo ministro Alexandre de Moraes como um precedente legal para cassar o registro eleitoral do candidato ou da candidata que usar fake news durante a campanha. Lembrando que Alexandre de Moraes coordena um inquérito das fake news no STF que tem como principal investigado o presidente Jair Bolsonaro. Eu conversei novamente com o advogado Rodrigo Carvalho, que é especialista em direito eleitoral, que vai de novo nos explicar melhor esse contexto jurídico. Vamos ouvir a opinião dele. O nosso sistema jurídico eleitoral, ele tem como instância superior, a última instância, o Tribunal Superior Eleitoral. Nas decisões em que determina cassação de mandato, impugnações, cassação de registro de candidatura, entretanto, caso o motivo justificador de qualquer dessas cassações seja uma afronta à Constituição, o ofendido pode buscar recurso ao Supremo Tribunal Federal. E aconteceu de um deputado, no caso do deputado Francischini. Os recursos dele cair na responsabilidade do ministro Cássio Nunes Marques. O ministro acatou o pedido dizendo que a medida é desproporcional e inadequada, uma vez que afronta o princípio da legalidade e afasta, por consequência, vários precedentes relacionados a fake news, que são, querendo ou não, uma das bandeiras de trabalho do ministro Alexandre de Moraes. O precedente, que era o precedente das fake news, nesse momento ele caiu. Você está ouvindo 18 horas. Nós ouvimos aí o especialista em direito eleitoral, o advogado Rodrigo Carvalho. Cadu. Ou seja, Karime, esse fato foi todo orquestrado pelo grupo bolsonarista. Fernando Francischini, cassado com os votos anulados, entrou com recurso no STF contra a decisão do TSE. O recurso caiu no colo de Nunes Marques, que se tornou ministro do STF por indicação de Bolsonaro. Nunes Marques tomou uma decisão não só para devolver o mandato a Francischini, mas também para bloquear o ministro Alexandre de Moraes. Foi, portanto, um checkmate, mais um checkmate da base bolsonarista sobre a alta corte do TSE. Carlão e Karine. Cadu, para finalizar, a gente fala agora sobre a crise dos combustíveis. Isso porque agora o governo estuda um auxílio emergencial ao invés de decretar a calamidade pública por causa do preço dos combustíveis. Cadu, como é que está essa situação? Isso mesmo, Karime. O governo quer usar como exemplo a PEC emergencial, aquela que durante a pandemia liberou recursos para os trabalhadores informais e para as famílias de baixa renda. Nesse caso, por causa da crise dos combustíveis, o governo quer apresentar uma PEC com esse mesmo molde, liberando aí subsídios para ajudar os caminhoneiros, os motoristas de aplicativo, os entregadores, os motoboys. O governo ainda está trabalhando no campo das ideias, viu, Karime? Não existe um texto pronto para ser apresentado ao Congresso Nacional por enquanto. Ontem a gente falou aqui nos 8 horas que o governo pretendia decretar calamidade pública por causa da alta dos combustíveis e da ameaça de desabastecimento de diesel em todo o país. A ideia não deu certo, não prosperou entre os partidos aliados, então surgiu essa nova proposta. A crise dos combustíveis é, no momento, o assunto prioritário do governo. Ontem teve reunião no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Bolsonaro, do ministro Ciro Nogueira, do ministro Paulo Guedes, do ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, do chefe da Secretaria de Governo, Célio Faria, e também de Bruno Bianco, que é o advogado-geral da União. O governo está preocupado com o prolongamento da guerra na Ucrânia, que já está chegando a 90 dias, interferindo sobremaneira no preço dos combustíveis. Com a política de preços da Petrobras, que é pareada no mercado internacional, o governo se vê legalmente incapaz de controlar os preços.
A expectativa é de que a situação piore ainda mais, Karine, elevando ainda mais o preço da gasolina e do diesel, podendo chegar ao patamar de R$10 nas grandes cidades. Semana que vem, portanto, teremos notícias sobre ações emergenciais do governo, não para conter o preço, mas sim para tentar ajudar quem está trabalhando usando combustível. Volto com vocês, Karine e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente, um abraço. Até segunda. Carlão, só para complementar aqui, né, o duelo da Ucrânia lá, ele já marcou 100 dias de conflito, né, invasão da Rússia no território ucraniano. Completou 100 dias hoje, sexta-feira, dia 3 de junho. Isso aí gera, né, crise e problemas no mundo inteiro, todo, claro. Né? 6h35, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E agora nós vamos, agora não, daqui a pouquinho, olha só, daqui a pouquinho você vai ficar sabendo. Esse ano tem festa junina e tem também o tradicional festival folclórico lá no CSU do Parque 10. Esse é o nosso assunto em instantes aqui no 18 horas. 18 horas. Agora sim, nós vamos conferir a previsão do tempo para hoje. Hoje é sexta-feira, tempo e temperatura com Karine Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 61% e 94%. Mix. Olha só, você que tem carro aí deve ter percebido a queda no preço da gasolina. Tem posto vendendo o litro da gasolina a R$ 6,89. Uma pequena queda aí, né? Essa queda no preço acontece desde ontem, quando teve a ação do dia livre de imposto, Karine. Exatamente. Antes do preço, a média aqui em Manaus regulava em torno aí de R$ 7,29. Eu conversei com o economista Marcos Evangelista e vamos ouvir agora o que ele disse a respeito desse assunto. Vamos acompanhar. Para você que tem carro, você deve estar vivenciando os dias bons, né? Agora, desde ontem, começou aí o dia livre dos impostos. O preço da gasolina reduziu. Acabei de abastecer meu carro a 6,89. Uma diferença bastante interessante. Nesse tempo de vacas magras, qualquer economia faz aí uma boa diferença no bolso. Para você perceber o impacto dos impostos no preço, principalmente dos combustíveis. E aqui, no caso, está sendo reduzido o ICMS, que é o imposto estadual, já que o imposto federal já se encontra zerado. Para você que tem carro, aproveite. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, mês de junho, hein? A espera acabou, né? 2 anos aí sem nada. Hoje, a partir de hoje, depois de 2 anos, nós vamos voltar aí, né? A tradicional festival folclórico lá no CSU do Parque 10, Karine Leão. Uma boa, é um evento que é aí dos ananariês, né? Mais esperados pelas danças regionais de Manaus. Vai até o dia 3 de julho, olha só. Até o mês que vem, né? Carlão. É isso aí, será um mês praticamente de festas e na programação são mais de 60 atrações, mais de 80 danças, comida típica, parque de diversões, espaço kids e shows musicais. Legal. A repórter Nathalie Moraes traz mais detalhes pra gente, vamos acompanhar. Para quem estava com saudade de comer maçã do amor, munguzá, tomar aquele tacacá e bailar ao som das tradicionais músicas juninas, a espera acabou. Porque começa hoje o Arraial do CSU do Parque 10 de Novembro, na zona centro-sul aqui da capital, com apresentações de quadrilhas, parque de diversões e barracas com muitas comidas típicas. O evento, que é um dos mais esperados pelos amazonenses e pelos brincantes das danças regionais folclóricas de Manaus, está começando hoje e segue até o dia 3 de julho, sempre a partir das 6 da tarde. Será um mês de festa, segundo Arnaldo Matos, coordenador do evento, onde mais de 60 atrações e mais de 80 danças farão parte do festival folclórico, além de comidas típicas, espaço kids, shows musicais e mesas também estarão liberadas para o público. E hoje começa o 41º Festival Folclórico do Parque 10, a partir das 17 horas. Começa hoje e vai até dia 3 de julho. Então, a população de Manaus pode esperar por muita coisa boa. Shows, danças, muita comida típica. São mais de 200 barracas, mais de 160 quadrilhas, cirandas,
muita coisa boa mesmo. E atrações musicais, mais de 80 atrações vão estar tocando direto, em dois palcos simultâneos. O evento volta a ser realizado este ano, após ficar 2 anos suspensos por conta da pandemia da Covid-19. A Comissão de Organização e Realização do Festival Folclórico do Parque 10 espera atrair um público rotativo durante os 30 dias de mais de 150 mil pessoas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Vamos agora conversar com a repórter Artemisa Gadelha a respeito dos bastidores da política local. Muito boa noite, Artemisa. Então, durante o lançamento dos pré-candidatos do partido Avante à eleição deste ano, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, decidiu declarar oficialmente apoio ao governador Wilson Lima, que busca a reeleição. Como é que foi a repercussão desse anúncio, Artemisa? Conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Boa. Esse anúncio, apesar de certa forma de ele já estar previsto, né? Mesmo assim, viu? Ele não caiu muito bem, não. Surgiram vários comentários negativos, além de memes sobre o pacto entre o governador Wilson Lima, do União Brasil, e também com o prefeito de Manaus, né? Davi Almeida, do Avante. Bom, viralizou, inclusive, um vídeo do prefeito de 2018, onde ele fala o motivo de não apoiar o Wilson Lima nas eleições ao governo do estado naquele ano, né? Ele afirma que o Wilson Lima era uma aventura, que ele estaria preocupado, enfim, com a decisão do povo e que ele achava incoerente apoiar o Wilson Lima porque o Wilson representava tudo aquilo que ele sempre foi contra. Bom, mas a incoerência mesmo, Karime, Carlão e ouvintes, apareceu no vídeo do evento, né, dessa quinta-feira no Estúdio 5, onde Davi Almeida declara, agora dessa vez, o apoio ao governador Wilson Lima. Vamos acompanhar o vídeo? O Avante, a nossa bancada, o nosso partido, a nossa militância vai lhe apoiar. Você está ouvindo 18 horas. É Artemisa. Acompanhamos o vídeo, então, para quem está acompanhando pelo Instagram e pelo YouTube, né? Pode, ele estava bem empolgado, animado, né, Artemisa? O prefeito não deu nem para ouvir direito o que ele falou. A militância também. Fala, né, desse apoio, que não somente ele, o partido, enfim, a militância, os apoiadores, todos estarão com o Wilson Lima, né, na eleição deste ano. Esse vídeo ele foi postado também nas redes sociais do governador Wilson Lima. Mas tem outro trecho, viu, Karime, que o prefeito, inclusive, deixa claro que esse apoio também está atrelado ao apoio, né, do governador Wilson Lima, caso ele vença as eleições, né, deste ano. Então, esse apoio está atrelado para as próximas eleições municipais, que Davi Almeida também pretende aí, né, a reeleição que deve ocorrer aí daqui a 2 anos, né, as eleições municipais. Eu conversei com o articulista Braia Douzami e ele fala das consequências dessa decisão do prefeito Davi Almeida. Vamos acompanhar? A decisão do prefeito Davi Almeida de apoiar a reeleição do governador Wilson Lima encerra um grande capítulo das eleições desse ano. Davi assume a sua posição, a posição da capital, e vai pagar o preço por essa decisão. Nos bastidores da prefeitura, segundo uma fonte de primeiro escalão, a prefeitura tem ciência de todas as problemáticas que envolvem apoiar o atual governador, os seus problemas na justiça, os seus problemas de rejeição, e
eles têm ciência de que essa eleição, na leitura deles, não somente vai definir as eleições de 2022 desse ano, mas as eleições de 2024 e de 2026, o que mostra que o grupo de Davi Almeida tem sim uma intenção, um projeto de poder para os próximos anos e para as próximas eleições. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o articulista político Brian Douzami, e agora fica a pergunta, será que ele vai conseguir dar continuidade a esses projetos? E será que esse preço que ele está pagando agora em apoiar, né, o governador Wilson Lima, será que vale a pena? Bom, eu procurei também alguns aliados da base, né, de Davi Almeida para falarem sobre essa aliança. Alguns disseram que o partido ainda não tomou a decisão, porque alguns não são da base, mas não são do partido do prefeito, né? Então, alguns disseram que o partido deles não tomou, então, a posição ainda sobre essa aliança. E outros não quiseram comentar mesmo, ou seja, esse apoio ainda está sendo digerido, viu, Karine, Carlão e ouvintes? E lentamente, pelo jeito. Eu conversei também com o deputado Dermilson Chagas, do Republicanos, e ele falou dessa união. Na opinião dele, há uma aversão por parte da população em relação a essa parceria. Vamos acompanhar, então. Essa união do prefeito com o governador do estado, ela vem desde a eleição municipal em que elegeu o Davi Almeida. O prefeito agora assume este apoio dado ao governador como uma retribuição ao que ele fez na eleição municipal. Então, os comissionados foram obrigados a ir assistir simplesmente o prefeito falar uma coisa que todo mundo já sabe, mas não houve fato novo, nada relevante que possa alterar os números das estatísticas que estão aí. A gente percebe uma aversão ao governo, a gente percebe uma aversão à administração, no qual não corresponde à expectativa que a sociedade gerou lá atrás. 18 horas. Ouvimos então o deputado estadual Dermilson Chagas. Conversei também com o deputado Wilker Barreto, do Cidadania. Para ele, Davi está retribuindo, na verdade, o apoio político, né, que ele recebeu do governador em 2020. Se alguém tinha alguma dúvida, acho que agora ficou bem claro, né, que ele recebeu realmente o apoio político do governador nas eleições municipais de 2020. E pelo jeito, né, esse pacto foi renovado agora. Vamos ouvir então o deputado Wilker Barreto. Apesar de o Davi negar em 2020 que era o candidato do Wilson Lima, ele está apenas retribuindo o que o Wilson Lima fez por ele em 2020. Um verdadeiro estelionato político. Porque se ele tivesse tido a coragem de assumir publicamente quem era o seu grande aliado político, eu tenho certeza que a história de Manaus seria outra. Os dois, e aí me preocupa, quem são as pessoas perigosas que estão por trás do Wilson e agora do Davi? Não esqueçamos da carta aberta que fez o vice-governador ao deixar a Casa Civil. Então, o que existe aí é um grande pacto, só não é um pacto em prol do povo. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o deputado estadual Wilker Barreto. Bom, além do que é possível comentar nesse quebra-cabeça da política, não sabemos ao certo quais os demais acordos, né, entre o Wilson e Davi. Nos bastidores, pessoas próximas a Davi avaliam que o prefeito pode ter arriscado a boa aceitação da administração dele em relação à população, né, da cidade de Manaus. O que pode refletir, inclusive, nas próximas eleições municipais em 2024. 2 anos, tá muito perto, né? E o povo não tá esquecendo fácil, não, viu?
Eu não sei se vocês perceberam também que o evento ele mudou um pouco, né, de configuração. Inicialmente seria somente para anunciar os pré-candidatos, mas o foco principal se voltou ao apoio, né, do prefeito ao governador. Tanto que o presidente nacional do Avante, o Luiz Tibelli, não veio e ele foi representado pela filha de Davi Almeida, Fernanda Ariel, ela que é presidente nacional do Núcleo Jovem Avante. Bom, com essa mudança, se perguntou quem seria o vice, né, de Wilson Lima. Como o martelo ainda não foi batido, né, então resolveram não anunciar, né, também o pré-candidato ao Senado, que até então seria Chico Preto, mas existem duas hipóteses aí. Uma é que o Chico seja lançado realmente, né, pelo Avante, enfim, e que inclusive possa ter o apoio do governador Wilson Lima. A outra hipótese, só para encerrar, seria o lançamento da pré-candidatura ao Senado, do pré-candidato, né, o Coronel Menezes. E aí, Davi apoiaria o ex-superintendente da Suframa, o que eu acho improvável, viu? Mediante as farpas trocadas pelos dois, né, na imprensa e nos veículos de comunicação. Mas em política, né, Karime, Carlão e ouvintes, tudo pode acontecer. Como a gente sempre diz, até boi voar. Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite, bom trabalho. Boa noite. Uma ótima noite, bom trabalho para vocês. Até segunda. Até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 6h50, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, falamos no início do programa sobre os problemas enfrentados por profissionais da saúde aqui no estado do Amazonas. Agora nós vamos mostrar outros profissionais que também cobram da gestão de Wilson Lima, o governador, o pagamento de direitos trabalhistas, Karine. Exatamente, Carlão. Os professores da rede pública do estado tiveram que entrar na justiça para receber o pagamento da database da categoria. Isso porque eles não conseguiram acordo com o governo Wilson Lima. Por isso, o sindicato teve que entrar com uma ação na justiça em abril. Mas escutem e pasmem, o processo está parado. Karime, enquanto isso, o governo do Amazonas acumula quase 12 bilhões de reais em arrecadação somente nos 5 primeiros meses deste ano. Mas não paga direitos dos servidores do estado, tanto da saúde agora quanto da segurança e também da educação. Os detalhes nós vamos conferir agora com o Odinei Araújo. Os trabalhadores em educação do Amazonas, desde o primeiro dia do atual governo, enfrentaram dificuldades em conversar sobre direitos trabalhistas. Para piorar, a primeira atitude do governo Wilson Lima quanto ao funcionalismo público, assim que assumiu, foi congelar o salário de todos eles. Isso aconteceu em 2019, com apoio de todos os deputados da base governista e quando ainda nem havia pandemia. Com isso, o salário congelado no primeiro ano do atual governo só seria descongelado no último ano da atual gestão, ou seja, esse ano. Sem reajuste e pagamento de database, os trabalhadores acumularam perdas salariais diante de uma inflação que retornou tirando o poder de compra dos brasileiros. Sem conseguir negociar com o governador Wilson Lima e não ter nenhum retorno para as centenas de ofícios enviados, o Sinteam, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, entrou na justiça no mês de abril para que o governo do Amazonas fosse obrigado a pagar a database dos trabalhadores vencida no dia 1º de março. Na ação, o Sinteam pede que o governo cumpra a Lei número 3.951 de 2013, referente ao plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores da SEDUC e que pague a database da categoria. O Sinteam também pede que a Justiça obrigue o governador Wilson Lima a marcar uma audiência de conciliação com os trabalhadores da educação. O sindicato requer o pagamento de 10,53% de reposição da inflação do período de março de 2021 a março de 2022. Mas até agora a ação está parada no Tribunal de Justiça do Amazonas, de acordo com a professora Beatriz Calheiros, da diretoria do Sinteam. Aguardamos um despacho inicial da ação ajuizada pelo nosso sindicato por conta do não cumprimento da database da SEDUC vencida no último 1º de março e descumprida pelo governo Wilson Lima, que não buscou dialogar com a nossa categoria, que não buscou construir uma mesa de negociação das propostas da nossa campanha salarial e vem aplicando uma política de abono usando o Fundeb e as suas sobras de forma
forma eleitoreira, e quando se trata de aplicar os recursos da educação para valorizar os trabalhadores em educação, seja na capital ou no interior, isso não acontece. Ainda conforme a professora Beatriz Calheiros, as sobras do Fundeb devem, sim, ser devolvidas aos educadores, mas não serem usadas como se fossem benesses do governo. Mas na valorização dos profissionais, fazendo com que isso conste nos contra-cheques, aumentando a remuneração dos trabalhadores e dessa forma contemplando aqueles que estão na ativa e os que estão aposentados. Aproximadamente 26 mil profissionais da ativa estão prejudicados pelo descumprimento da lei por parte do governo do estado. O prejuízo se estende aos aposentados da SEDUC, que, diferente dos trabalhadores da ativa, que têm plano de saúde e outros benefícios, só contam com o salário para seu sustento e estão com grande perda do poder de compra. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, nesse domingo, dia 5, Manaus receberá mais uma vez a celebração de Pentecostes, uma das festas mais importantes da Igreja Católica. E o repórter Hector Silva traz todos os detalhes pra gente. Vamos conferir. Cerca de 50 mil fiéis devem participar no domingo, dia 5, do Pentecostes 2022, que acontece no Sambódromo, a partir das 15 horas. Segundo o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, o tema deste ano é Espírito Santo, educa-nos no amor e na sabedoria, uma ligação com o mesmo tema da campanha da fraternidade deste ano. Aqui na Arquidiocese sempre se faz uma ligação no momento da celebração de Pentecostes com o tema da campanha, e foi educação. É o Espírito que nos educa. Veja, é o Espírito que nos desperta para o bem, para a bondade, para a samaritanidade, para o consolo, para a justiça. São esses dons que o Espírito vai nos dando e ele nos educa. Ele nos educa para a paz, nos educa para a fraternidade, porque ele que alimenta em nós esses desejos e nos desperta para essas grandezas. Então, educação e Espírito Santo tem muito a ver, mas especialmente tem a ver com o amor. O Espírito Santo é sempre colocado na cor vermelha e como línguas de fogo, quer dizer, esse amor que nos aquece, esse amor que nos impulsiona, esse amor que nos faz ir ao encontro dos outros, mas esse amor que também faz com que nós vamos ao encontro dos outros para amar, ensinar a amar, ajudar as pessoas a despertarem para o amor, porque o amor que ensina é o amor que acolhe. Um diferencial deste ano é que não haverá folha de cântico. Segundo o coordenador de pastoral, Padre Geraldo Bendarran, os fiéis poderão acompanhar a missa via QR Code pelo celular. Tudo para evitar a produção de lixo. Não é fácil a gente se livrar dos resíduos, né? Mas a gente está tentando mais numa questão educativa para que a gente possa cuidar do nosso planeta, da nossa casa, do nosso quintal. Então, aqueles que são responsáveis pela limpeza do centro de convenções para acolher bem as pessoas, pode dizer que eles também estão tendo o apoio da prefeitura com saco de lixo. Eles vão estar lá, realmente, inclusive com colete, e vão fazer a diferença nesse sentido de fazer zero resíduo no centro de convenções. É uma questão que a gente está assim, sendo impulsionado por causa também da encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, que é louvado seja Deus pela ecologia. E a gente sabe que estamos numa crise, a gente precisa cuidar do planeta. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, presta atenção, né, Carlão? Porque o trânsito vai ser alterado para a festa de Pentecostes neste domingo, tá? De acordo com a Prefeitura, a Avenida Pedro Teixeira vai ser interditada a partir das 2 da tarde no domingo, lá no trecho entre a Alameda do Samba e a Avenida Constantino Neri. Olha só, já a partir das 7 da noite, a Avenida Constantino Neri, no trecho entre a Avenida Darcy Vargas e a Desembargador João Machado, vai ser também interditada para a dispersão dos fiéis. E fique atento porque as linhas de ônibus que circulam no entorno também vão ser alteradas, hein, Karime? Exatamente. Ainda de acordo com a Prefeitura, aproximadamente 60 agentes de trânsito estarão monitorando as vias do entorno do Sambódromo. Qualquer dúvida, entra lá no site da Prefeitura, manaus.am.gov.br. 18 horas.
Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Os números da Receita de Impostos no Amazonas falam por si. O estado fechou os 5 primeiros meses de 2022 com uma receita de 12 bilhões de reais. É um aumento de quase 30% com relação ao mesmo período do ano passado. A arrecadação do estado já é mais da metade da prevista para o ano inteiro. A previsão do governo é de 23 bilhões e 660 milhões de reais em receitas este ano. O quarto recorde anual seguido, todos na atual gestão. Em ano eleitoral, estes números devem ser analisados pelos candidatos e pelos contribuintes. Contribuintes que vão se investir de eleitores e julgar se os bilhões de reais em impostos pagos por um e por todos foram bem ou mal aplicados pelo governo. 18 horas. 7 em ponto, Karime, finalizando mais uma edição do 18 horas e mais uma semana, né? Hoje é sexta, boa noite. Exato, boa noite, gente. Obrigada pela companhia, um beijo e até segunda. Continue bem, continue em 100,7 até segunda. Você ouviu 18 horas.